gestos podem revelar-se grandes ajudas. Milhares de pessoas usam o tempo livre para apoiar organizações sociais. Sem receber nada em troca, estão a dar força a quem mais precisa. É esta a missão do voluntariado. A Covid-19 trocou-nos as voltas. Surgiram novos problemas que originaram novas respostas. Houve projetos suspensos, ideias novas e muita coisa reinventada. O Repórter E2 dá-te a conhecer iniciativas que combatem a pandemia e organizações que confirmam a atual dinâmica do voluntariado. A pandemia da Covid-19 agravou as crises sociais e económicas da população. Apesar das restrições, o voluntariado foi essencial para ultrapassar as dificuldades que surgiam na vida das pessoas. É o caso da organização Comunidade Vida e Paz, que continuou a ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social nas ruas. Houve logo esse grande impacto e as outras organizações não estavam a conseguir ir à rua, trouxeram-nos os alimentos a nós e nós conseguimos levar e por isso deu para resolver ali a crise, mas o grito que se ouvia é não nos abandonem na rua. E as pessoas verdadeiramente com fome, ou seja, nós observamos isso, eu estive lá todos os dias a perceber isso. E para ter uma ideia, nós passámos, na altura estávamos a contactar por dia mais ou menos 450 pessoas e no espaço de 3 dias passamos a contactar mais de 800. Os efeitos colaterais da pandemia foram sentidos pela Associação Corações com Croa, que teve de encerrar a fonte de rendimento dos projetos. As tertúlias sobre direitos humanos no CCC Café foram suspensas e surgiram assim novas formas de ajudar. Fomos afetados no nosso dia-a-dia, porque tivemos que pôr as pessoas em casa, tivemos que fechar o nosso café social. É um projeto que não só dá emprego às mulheres que lá estão a trabalhar, como reverte na íntegra para os projetos da Corações com Croa. Tivemos que nos adaptar, tivemos que nos reinventar, passámos a entregar comida nos hospitais, aos auxiliares de saúde, enfermeiros, médicos. No primeiro confinamento, no segundo foi inevitável, tivemos mesmo que intervir junto da nossa comunidade beneficiária, que são as raparigas e as mulheres, e muitas mulheres sozinhas com os filhos, que ficaram ainda mais sozinhas e que nunca na vida se viram a pedir e tiveram que pedir comida. Os voluntários continuam a prestar assistência em diferentes áreas, mas o impacto da pandemia é visível desde o número de voluntários envolvidos no projeto à alteração das regras de funcionamento já existentes. Tínhamos equipas, e temos, mas de 7, 8, 10 elementos em carrinhas de 9 lugares. E por isso reduzimos as equipas para metade daquilo que por norma elas costumam ir à rua. A rotação era quinzenal, cada voluntário passou a ter uma rotação mais ou menos mensal. Num universo de 700 voluntários também houve muitos que tiveram que se resguardar com a pandemia. Felizmente também foram surgindo outros. A lista chegou a ter quase 300 pessoas. Surgiram também novos trabalhos voluntários para ajudar no combate da Covid-19. O Rooms Against Covid é um exemplo e forneceu alojamento gratuito a profissionais de saúde. O projeto foi iniciado pelo movimento Tech for Covid-19, ou seja, o Tech for Covid é um movimento que visionava durante a pandemia, pelo menos durante o primeiro lockdown, resolver problemas rapidamente da sociedade, problemas que à partida o governo português não conseguia resolver, então cresceu este movimento exatamente para combater essa necessidade, de arranjar soluções rápidas para qualquer problema que pudesse ser resolvido durante a pandemia. O projeto deixou de estar ativo. No entanto, há iniciativas que surgiram na pandemia e que continuam em funcionamento. Nós entendemos que tem que haver necessariamente aqui uma multiplicação de respostas, desde cuidados médicos, a compras para vizinhos, a cuidado de idosos. O movimento tende a perpetuar-se e continuar para além do Covid-19 como uma plataforma de matching entre voluntários e oportunidades de voluntariado. Ainda que seja difícil criar um projeto nas novas condições, a vontade de ajudar sobrepõe-se ao cansaço. O empenho de todos os voluntários é imprescindível. Para nós, quando fazemos algo com paixão, e acho que a minha vocação é muito ajudar nestes projetos sociais, eu não sinto que seja um sacrifício. E por isso, se calhar, na minha opinião, foi como missão, foi como paixão. Entreguei-me de corpo e alma, mesmo que tenha dormido poucas horas, maior parte das noites. É de facto verdade, quando nós fazemos algo em que estamos apaixonados, em que sentimos que é a nossa vocação e que é o nosso propósito, custa muito menos. Com tão pouco tempo como vimos, eu acho que o nosso alcance, mesmo assim, tem sido significativo, mas se calhar não temos ido mais longe, porque há falta de conhecimento desta ajuda e deste apoio
que nós temos disponível, visualizamos muitos sorrisos e conseguimos ler pessoas que estão gratas por esta ajuda que os estudantes lhes fazem chegar. Qualquer gesto ou ideia pode fazer a diferença na sociedade. A união de todos pode ser poderosa e contribuir para um processo de mudança. Temos uma grande capacidade, todas nós, de fazer acontecer. Claro que há dias mais difíceis em que parece que os populismos estão a crescer tanto que às vezes é preciso nós termos assim uma consciência muito clara que temos que os derrubar e utilizar todas as oportunidades que temos para falar em nome de quem de facto trabalha os direitos humanos, quem conhece a realidade, o retrocesso que estamos a assistir em relação aos direitos humanos em geral e em particular os direitos das mulheres. Estamos a assistir a um retrocesso e, portanto, nós temos mesmo que nos juntar todas e todos. As iniciativas são responsáveis por garantir apoio nas mais diversas áreas. Os voluntários são fundamentais para o sucesso de todos os projetos, quer sejam novos ou frutos de uma reinvenção. No Panorâmica, Maria Conceição Zagal é a nossa convidada. Já foi distinguida pela Amnistia Internacional por se dedicar a várias causas sociais. A bagagem que tem como voluntária é grande, como vais poder ver a partir de agora. Maria da Conceição Zagal desenvolveu o seu percurso profissional na IBM Portugal, onde entre 1973 e 2011 assumiu diversos cargos de gestão, nomeadamente a direção da divisão de Marketing, Comunicações e Cidadania. Na IBM fundou o Portuguese Women Leadership Council e entre abril e maio de 2010 realizou voluntariado internacional no Vietnã. Em 2007 foi distinguida pela Amnistia Internacional pela sua especial dedicação às causas sociais. Neste panorama queremos estar à conversa com Maria da Conceição Zagal e perceber de que forma a mesma usa o seu reconhecimento para conseguir praticar atos de voluntariado e ajudar o próximo. Muito obrigada, Maria, por ter aceitado o nosso convite. Por que ser voluntária? Ruth, eu acho que ser voluntária é um bocadinho atitude pessoal. Uma pessoa que gosta de pessoas e para quem a vida não faz sentido sem outras pessoas, também não faz sentido não viver em função dos outros. E não há melhor forma de viver em função dos outros do que partilhar aquilo que de melhor nós possuímos em prol do seu bem-estar. Existem diferentes opiniões em relação ao que é necessário para ser um bom cidadão. Acredita que realizar trabalhos de voluntariado pode-se considerar uma prática de uma boa cidadania? Claro que sim. O que é que importa numa circunstância destas, Ruth? É que nós levemos a exercício boas iniciativas de voluntariado assentes naquilo que de melhor sabemos fazer. Eu sempre tive um bocadinho a preocupação e um bocadinho não, completamente induzida pelo meu pai, que foi um homem que viveu muito em função dos outros e que ensinou todos os seus filhos que nós podemos fazer muita coisa na vida, mas se não pudermos ao serviço dos outros o que de melhor sabemos fazer, então temos os nossos propósitos muito limitados e, portanto, fazer voluntariado com aquilo que de melhor sabemos fazer, com muita noção da relação causa e efeito, aquilo que eu posso fazer e o impacto que posso ter nas comunidades e nos outros e a marca pessoal que eu quero deixar para a minha família e no mundo, são o grande princípio de cidadania que me leva a exigir ser uma cidadã que não viva e não tenha só para mim. Como é fazer voluntariado em tempo de pandemia? Não é tão fácil, mas não é impossível. O que é que nós temos e o que é que eu pessoalmente tenho feito muito, é partilha de conhecimento e de competências por via digital. Pois que a pandemia nos tem ajudado a digitalmente conseguirmos desenvolver conhecimento e competências à distância, por forma a estarmos próximos dos outros, pois é isso mesmo, é dessa mesma forma que nós temos que fazer voluntariado. Eu devo dizer-lhe que o voluntariado que fazemos em Cabo Verde é um voluntariado de terreno.
Portanto, nós vamos em missão para 6 das ilhas em que estamos a trabalhar com as comunidades e o que é que nos aconteceu na pandemia? Nós não pudemos ir, não pudemos viajar. Isso foi inibidor para partilharmos conhecimento e competências? Não foi de todo. Para já, tirámos partido da situação para podermos organizar-nos a nós, associação, no sentido de sermos mais produtivos tão logo quando possamos ir para o arquipélago de Cabo Verde. E depois temos vindo a dar formação à distância, por forma a formarmos profissionais que, no dia em que pudermos voltar a território cabo-verdiano, estejam ainda mais preparados para poderem intervir lado a lado em matéria das áreas da saúde e da educação e do desporto, que são aquelas que mais desenvolvemos. No que consistiu o voluntariado que fez no Vietnã? Eu tenho para mim que as ações mais bem-sucedidas a nível mundial passam por testes académicos, por testes nas universidades. E esta iniciativa de voluntariado a nível mundial não foi exceção. Portanto, a EBM trabalhou com a Harvard Business School e durante 5 meses nós tivemos em preparação, éramos uma equipa de 7 pessoas, foi a 7ª equipa a ir ao Vietnã e preparámos todos, de facto, os 7, e nós vínhamos de continentes diferentes, com fusos horários diferentes, portanto foi um processo muito interessante. E em determinada altura lá arrumámos todos para o Vietnã, aterrámos em Hanoi, onde ao longo do trabalho de terreno gerimos, desenvolvemos planos de negócio, planos de comunicação, planos de certificação de qualidade dos produtos levados, desenvolvidos e produzidos, redundando, pelas organizações em que estávamos. E ao Ruth, foi uma experiência para a vida. Muito obrigada, Maria, por nos ter cedido esta entrevista. Muito obrigada. Neste programa temos estado a explorar o mundo do voluntariado, mas há algumas expressões que estão ligadas a este tema que podem lançar alguma confusão. A Inês e eu falámos com o Filipe, pedimos-lhe para pesquisar sobre o assunto e questionar alunos da EST. Dissemos, senta-te e explica. E foi o que ele fez. A Covid-19 alterou a forma como nos relacionamos e vivemos em comunidade. Com ela, surgiu uma onda de voluntariado. Ir ao supermercado, à farmácia, fazer companhia e até passear ao animal de estimação. Em todo o país, grupos de voluntários juntam-se para ajudar os mais frágeis a escapar à pandemia. E são cada vez mais as formas que temos para participar em atividades de voluntariado. Mas ainda há confusão em relação a alguns conceitos a este mundo que é o voluntariado. E o que entendes por voluntariado? Voluntariado é quando nós trabalhamos para alguma causa ou por algum motivo para ajudar os outros sem esperar nada em troca. É uma atividade não remunerada em que nós despendemos do nosso tempo para dar aos outros que precisam da nossa ajuda. Nas redes sociais do E2, os estudantes também tiveram a oportunidade de responder a várias perguntas. À pergunta, o voluntariado não é? 67% respondeu um trabalho remunerado. O voluntariado é uma prática e um valor que tem por base a responsabilidade, a liberdade, o exercício da cidadania e a solidariedade. É uma forma de participação ativa, livre e não remunerada na vida das comunidades. Por um lado, contribui para a melhoria de qualidade de vida de todos. Por outro, promove a realização pessoal e a solidariedade. Mas solidariedade e voluntariado são conceitos sinónimos? Acho que não. Acho que todos nós temos que ter um bocadinho de espírito de solidariedade. Eu posso ser solidária para com uma causa, que para mim é que eu simpatizo com a causa, mas eu ser voluntária numa causa é eu estar lá, eu trabalhar para aquilo, eu ajudar verdadeiramente e não só simpatizar. É como dizer. Não, apesar de estarem associados. Tu, quando estás a fazer voluntariado, estás a ser solidário, sim, mas nem sempre solidariedade pode ser considerado voluntariado, eu acho. No Instagram do E2 não houve dúvidas. À pergunta, solidariedade e voluntariado são o mesmo? 91% respondeu que não.
No dicionário, solidariedade significa cooperação mútua entre duas ou mais pessoas. Apesar de fazer sentido no voluntariado, é importante não reduzir o trabalho voluntário a este conceito. Isto é, a solidariedade é um dos valores orientadores do voluntariado. Além disso, é vista como uma motivação para a ação voluntária. No fundo, está relacionado com a responsabilidade de todos os intervenientes na realização dos fins do voluntariado. E qual é a relação entre voluntariado, solidariedade e doações? O voluntariado seria uma doação... São três completamente diferentes. Espera aí. Portanto, voluntariado, doação e solidariedade, certo? Voluntariado eu acho que é uma atividade em específico em que tu te envolves. Doações, eu acho que partimos com partes monetárias, por exemplo. Solidariedade, como eu já expliquei, é uma atitude, não é? Uma maneira de estar. À pergunta ao que se associa empatia, bondade e preocupação, 71% dos utilizadores do Instagram do E2 respondeu solidariedade. Em primeiro lugar, são conceitos diferentes. A solidariedade é um valor que está relacionado com a empatia, a bondade e a preocupação. O voluntariado e as doações são duas formas de colocar em prática o princípio da solidariedade. Afinal, doação é voluntariado? Doação não é voluntariado. Se pensarmos em tempo, será sempre, mas não, à partida não são a mesma coisa. Mais uma vez, no Instagram do E2, a resposta foi clara, com 88% dos inquiridos a responder não. O voluntariado cruza-se com vários conceitos, como é o caso das doações. A verdade é que as doações são muitas vezes um complemento necessário à atividade, e até pode ser o principal elemento de uma ação de voluntariado. A ideia a reter é que a doação não define o voluntariado, mas é muitas vezes usada como uma etapa para a realização de um projeto de voluntariado. E há dois grandes tipos de voluntariado, o formal e o informal. Sabes o que é cada um? Sinceramente não sei. Não sei. Imagina que eu vejo um sem-abrigo à frente de um restaurante, que entro num restaurante e que lhe ofereço comida. Isso não seria propriamente formal no sentido em que não é enquadrado por alguma organização. O voluntariado formal é feito através de uma organização. Por exemplo, a participação em ações de um banco alimentar. Já o voluntariado informal é tudo aquilo que é feito através de voluntários a outras pessoas com as quais não partilham alojamento, não pertencem ao mesmo agregado familiar e não mantêm uma relação familiar. E sabes o que é o Estatuto de Estudante Voluntário do IPL e como o podes adquirir? Não, Filipe, conta-me. O IPL oferece a oportunidade de conciliar os estudos com a atividade voluntária. O Estatuto de Estudante Voluntário do IPL tem como objetivo incentivar os alunos a participarem em atividades de responsabilidade social. Para poderes adquirir este estatuto, tens de realizar 15 horas de atividade voluntária por semestre. Assim, ficas apto à época especial de exames a 2 unidades curriculares. E quando é que se comemora o Dia Internacional do Voluntariado? Acho que já soube, não sei neste momento. Não faço a mesma ideia. Por acaso não sei. E como já fui voluntária eu podia saber, mas não faço ideia. As Nações Unidas definiram em 1985 o dia 5 de dezembro como o Dia Internacional do Voluntariado. No Instagram, 33% apontaram o dia 12 de dezembro como o Dia Internacional do Voluntariado. Os voluntários são uma peça fundamental na intervenção junto às pessoas em situações vulneráveis. Para além disso, o voluntariado mostra como a solidariedade pode ajudar a construir um mundo mais justo para todos. Na luta contra o desperdício alimentar e na ajuda a famílias carenciadas, a ReFood tem um papel fundamental. O Bastidores abre as portas da associação. E quem melhor para o fazer do que os próprios voluntários? Vamos descobrir! A ReFood é uma associação sem fins lucrativos que procura combater o desperdício de comida. Eu, quando quis fazer voluntariado, eu não quis especificamente ir para a ReFood. Eu quis experimentar vários tipos de voluntariado para ver qual deles é que me fazia mais sentido para mim. Mas, quando fui experimentar, logo desde o início gostei imenso. Pessoas que podem ser beneficiárias da ReFood, muitas das vezes já estão referenciadas pela Santa Casa da Misericórdia e passam para nós e nós ajudamos essas pessoas, ou outras vezes vão diretamente ao nosso núcleo pedir-nos ajuda. Para mim significa imenso,
Eu acho que é um projeto muito bem pensado e que, tendo em conta tudo o que se desperdiçava de alimentos, eu acho que a pessoa que efetivamente pensou nisto tudo e o pôs em prática é uma pessoa que merece todos os nossos aplausos. Eu sou voluntária de rotas e dirijo-me então a estas fontes de alimento para recolher a comida. Pode ser as fontes que tenham excedentes alimentares e que não os queiram deitar no lixo. Nós estamos sempre prontos para receber essas fontes e para ir buscar. A minha função especificamente é receber as rotas e embalar a comida. Preparamos a comida para ser dada. Por exemplo, recebemos uma rota às 8. A comida é embalada, é armazenada nos frigoríficos e é preparada para o próximo dia quando vamos distribuir. Neste momento até trabalhamos de uma maneira muito diferente do que trabalhávamos. Porque nós antes tínhamos um saco de cada um dos beneficiários e o saco era feito com tudo o que o beneficiário levava. Hoje em dia é muito diferente. Eles não entram cá, fazem umas caixas com tudo, cada caixa é de iguais, fazem 20 ou 30 caixas de sopa e 20 ou 30, por exemplo, de bifinhos com cogumelos ou outra coisa no estilo, e depois aquilo vai tudo para cima. Depois é que aí vem a minha parte, em que, tendo em conta as pessoas que nos aparecem e, por exemplo, as famílias, eu vou dar a comida. Antes da pandemia nós abríamos todos os dias por semana. Agora estávamos só abertos às terças e sextas, por isso tentávamos dar mais comida às pessoas porque sabíamos que elas depois só iam voltar na próxima terça. Com a pandemia eram os beneficiários a aumentar e as fontes de alimento, algumas porque também foram impactadas com isto da pandemia e a fechar e não nos conseguiam então, não tínhamos quase capacidade de resposta, mas felizmente sempre conseguimos por causa da ajuda dos nossos voluntários que cozinhavam para dar alimentos aos nossos beneficiários. Foi mais complicado do que eu estava à espera, porque quando nós tivemos autorização para abrir logo, antes de agora começarmos a desconfinar, era difícil porque as pessoas perguntavam se podíamos dar mais qualquer coisa, só mais uma caixa ou mais alguma coisa, e às vezes nós tínhamos de dizer que não, porque não podíamos dar mais. É muito importante a comunicação porque mostra o nosso trabalho diário, nós tentamos sempre estar presentes, mostrar doações, então a comunicação acaba por ser crucial até para angariar voluntários, que é talvez a principal missão, que é angariar voluntários, mas tanto para beneficiários que procurem ajuda e de momento não se possam deslocar ao nosso núcleo naquele momento e procuram-nos através das redes sociais. É difícil ver tantas pessoas com necessidades e a ReFood a fazer tanto trabalho e mesmo assim elas pareciam tão gratas porque nós estávamos ali a fazer, apesar de não darmos tudo o que se calhar elas precisavam. Mas foi uma altura complicada, mas acho que mesmo assim, com a ajuda de vários voluntários que fizeram comida em casa para depois trazer, acho que foi uma boa ajuda. Terminamos a nossa viagem pelo mundo do voluntariado. Como viste, com poucas horas do nosso dia podemos fazer a diferença. O E2 está de volta para a semana. Entretanto, não percas os nossos conteúdos exclusivos. Acompanhe-nos no Instagram e no Facebook em E2.esques e no YouTube em E2esques. Nós desejamos-te uma ótima semana.